Respect in every aspect and special Christian man and God bless anything tested don't say Jesus. Com você, pastor. Então, vamos refletir então sobre esse assunto que é de grande importância para nossas vidas. Vamos então procurar compreender o fato da existência dessa dificuldade que muitas vezes acomete a vida de muitas pessoas. Quem é que de repente não sente medo de alguma coisa, não é? Verdade. Mas que isto não pode ser uma constância. Claro que, como seres humanos, como animais humanos, racionais que somos, e carnais, terráqueos ainda, né? Temos que, por natureza, sentir de alguma forma, em algum momento, ter medo. Mas é bom que se entenda, que se subentenda que o medo, ele muitas vezes é um elemento que contribui muitas vezes para nos ajudar. Dependendo do que temos medo, ou por que temos medo, em que momento temos medo. Muitas vezes o medo nos ajuda. Porque se existe um perigo, alguém nos avisa de tal perigo, nós temos que encarar este perigo com medo. Nós temos que ter medo do perigo. Isso aí é normal, isso é razoável. Mas, quando vivemos de modo que quase que de tudo temos medo, e vivemos sempre a incerteza, a insegurança. Vivemos quase que fragilizados, preocupados em absoluto, quase que uma extrema preocupação com alguma coisa, a ponto de estarmos quase que em pânico. Isso não é normal. Não. Um cristão não pode levar uma vida desta forma. Yeah. Não é? Exemplo. A regra, as leis de trânsito. Um semáforo. Ele deu amarelo, você, dependendo da velocidade que você está, você não pode ultrapassar no amarelo. É permitido. Mas aí causa medo. E esse medo é racional, é razoável. É um sinal, o amarelo é um sinal de alerta. Bom, e o vermelho é pior ainda. Então cabe a nós, esta obediência traz temor. O temor traz a obediência. E você obedecendo esses sinais que são legais, estabelecidos por lei, você obedece por questão de temor, respeito e obediência. Então, isso é normal, é natural. O nosso Criador, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o grande Yahu, o Yahweh, o Jeová, o Elohim, o Adonai, cabe àquele que crê nele ter medo, ter temor dele. Ele disse, se eu sou Deus, onde está o meu temor? Então, sim, Mateus, diga. E é engraçado hoje, pastor, porque o mundo está ensinando ao contrário. Muitos crentes perderam o temor de Deus. Então. Esse tem sido um problema muito grave nas igrejas. Mas é uma observação, Mateus, que não é muito boa. Me permita te ajudar nesse raciocínio. Sim. Nunca devemos, nestas questões, estarmos preocupados com os muitos ou com os outros. Cabe a nós, a todo momento, mostrar que nós estamos na posição de alguém que teme. Yeah. Que muitas vezes as pessoas são carentes em nós, de ver em nós esse exemplo. Então, primeiro, somos conhecedor de como ele é digno de respeito, como ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o temor. Não é? Temer a Deus. Não é? Há uma palavra que diz bem claro a necessidade e a obrigatoriedade de se temer a Deus. Yes. Não é? Bom, mas quando alguém na vida comum tem medo de andar sozinho, não sai na rua pois tem medo disso ou daquilo, não faz certos negócios porque tem medo, muitas vezes não procura visitar um ente querido, um conhecido, um amigo, porque tem medo. Isso aí é opressão. A mão do Senhor não está nisso. Esta pessoa não tem comunhão com o Senhor. Porque a partir de quando se tem comunhão com o Senhor, a primeira coisa que sai da pessoa é este sentimento negativo chamado medo. Que existe o medo que não é negativo. Este medo, no caso, é temer a Deus. Isso é positivo.
Você respeitar seu pai e sua mãe, temer seu pai e sua mãe, isso é medo, e não é negativo, é positivo. Agora, quando você tem medo da vida, você vive em constante situação de medo, isso aí é negativo, isso aí, esteja certo que existe uma presença estranha na vida da pessoa que vive desta forma. Que o medo, você, Mateus, que mencionou, parece que você fez um apanhado aí, leia a palavra, e para que nossos ouvintes percebam, você lê e comentamos, certo? Yes. Que é para você ter um embasamento da palavra do Senhor, para você saber do que realmente estamos tratando, refletindo, mas com fundamento, né? Yes. Nós não estamos aqui trazendo ideias próprias, nós estamos aqui criando um raciocínio para impor para quem quer que seja. Nós estamos tratando da palavra. Exatamente a palavra nos aconselhando para tomar cuidado com a questão medo. Porque o medo, quando ele não é direcionado para aquilo que a nós traz o benefício de segurança moral, espiritual, enfim, quando há um medo banal, de tudo se tem medo, primeiro é preciso que se entenda, há nisto um indício forte de uma doença, a síndrome do pânico, não é isto? É. E caso não seja isto, há uma presença estranha então desta pessoa. Yes. Então leia, Mateus, por favor. Está baseada em 1 João 4, 18, que diz assim: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Olha aí. Agora vamos chamar aqui a participação da nossa equipe aqui de operacional, o nosso sonoplasta, Douglas, Yeah. e a nossa secretária e, enfim, como dizer, nossa secretária executiva deste programa também, Isadora. Vamos comentar. Douglas, repete essa leitura, Mateus, por favor, para que se tenha uma luz mais perfeita para brilhar em nosso raciocínio e poder falar algo com perfeição também. Leia aí, Yes. observe, escutem bem a palavra. 1 João 4, 18 diz assim: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Correto? Deu para entender? Então, Douglas. Pastor, a gente fica observando, né, que existem sim, como o pastor mencionou, o medo de uma coisa perigosa, né? Eu tenho medo de passar o farol amarelo ou laranja, porque outra pessoa pode cruzar e causar um acidente. Tudo bem, mas temos os medos que são chamados medos crônicos, que são a pessoa ter medo de andar sozinha, a pessoa ter medo de andar de metrô, passar em túnel, enfim. Mas, aí eu me deparo com a palavra que o pastor hoje trouxe pela manhã, que ele falou justamente sobre Pedro, né, que estava em alto mar. Jesus ele pede para que eles vão na frente enquanto ele resolve algumas coisas à beira do mar, né? E Jesus ainda, ele é muito tremendo, que ele conseguiu resolver todas as coisas e, acima disso, ele conseguiu tempo para orar. Então ele subiu, fez sua oração e depois foi ter com os navegantes, os marujos. E a gente pensa, poxa, como que Jesus foi para lá? Simplesmente andando em cima das águas. E quando os marujos que estavam dentro da embarcação vê Jesus, ao invés de reconhecê-lo, não, ele tem medo. Ele pensa, poxa, é um fantasma, meu Deus do céu, é um fantasma, e se desesperam. E sendo que Jesus, ele foi ter com eles para mostrar algumas coisas para ele e mostrar para ele que ele tem o poder de vencer o medo, de jogar por terra, de mostrar para você que ele é maior que o medo. A gente coloca o mar como
as nossas dificuldades, né? Então, Jesus, ele nos coloca acima das nossas dificuldades, acima dos nossos medos. Então, que Jesus vá de encontro com as pessoas que estão escutando, que existem os medos, que não sabem como, já foi em campanhas, já fizeram campanhas em montes, já oraram e não conseguiu ver o efeito. Jesus, ele entre agora, que ele vá, através das nossas palavras, usadas por ele mesmo, que ele mostre para essa pessoa que essa pessoa, estando com Jesus, ele é maior do que o medo, ela é maior do que a dificuldade, estando em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E esse que nos fortalece é Jesus. Amém? Maravilha, então, exatamente. Hein? Vamos continuar assim, ouvindo a reflexão de cada um dos nossos participantes. Isadora, você poderia dizer alguma coisa, Isadora? Nós estamos falando de medo, né? Vamos entender isso, né? Quantas vezes nós nos fragilizamos com nossos medos, né? Estava concluindo aqui um pouquinho o raciocínio do Douglas, estava meditando. O medo, ele gera outros sentimentos, outras posturas de covardia, de desconfiança, né? De insegurança, que foi realmente o que aconteceu com Pedro, com os marujos, como o Douglas estava dizendo. Eles viram Jesus sobre o mar. Primeiro eles desconfiaram, eles se assustaram. Quem é? Como pode? O que acontece uma pessoa andar sobre as águas? Como que acontece andar sobre as águas? É impossível. É impossível, né? É impossível. Só o nosso Deus pode fazer esse tipo de coisa. E eles se assustaram ao ver isso, eles desconfiaram. E quantas vezes a gente desconfia, o medo ele gera desconfiança, ele gera insegurança. E naquele momento o Senhor, ele disse ao Pedro, se eu não me engano, me corrija, pastor, se eu estiver errada, a Pedro para que se dirigisse até ele, que fosse ao encontro dele. E Pedro, pela sua insegurança, pela sua desconfiança, pelo seu medo, ele fraquejou. E sendo que foi o próprio Pedro que disse, se é tu, Senhor, faz com que eu vá até a ti sobre as águas. E ele diz, venha, Pedro. Exatamente. E a gente desconfia desse poder de Deus, sabendo que ele é tão maravilhoso para suprir e fazer realmente essas coisas impossíveis, né? E quando Jesus chamou Pedro ainda chegou a submergir? Não, como se diz? Isso. Submergir. E nisso o Pedro fraquejou e o Senhor segurou na mão de Pedro para que Pedro fosse, né, pastor, continuasse naquela caminhada. E quantas vezes a gente, na nossa vida, assim, o Senhor coloca coisas no nosso caminho, confia coisas na nossa mão, e a gente, com a nossa covardia, com a nossa insegurança, com o nosso medo, o Senhor nos convida a andar sobre as águas. Vem, filho, vamos, estou com você, estou confiando em você, sou eu, sou o teu Deus. E a gente desconfia do poder de Deus, desconfia da impossibilidade que não existe para o Senhor, e a gente desconfia e diz, eu não vou. E o nosso medo nos paralisa, nos gera desconfiança, nos gera insegurança, e a gente desconfia do Senhor que a gente serve. Você imaginou desconfiar logo do Senhor, né? Do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, que não há nada impossível. Isadora, você observa que a situação de Pedro, a fragilidade humana, Pedro representa o homem carnal, com pouco entendimento, com pouca capacidade de refletir sobre fundamentos. Observe que uma vez, o próprio Senhor encontra Pedro pescando, que passaram a noite todinha pescando. O Senhor chega e com fome diz, tem alguma coisa para comer? Ele diz, nada. Mas não pegaram nada até agora? Nada. Já tal hora não conseguimos nada. Só desse lado, né? Mas tentaram do outro lado, não. Então tenta para ver. Aí Pedro diz, Senhor, sobre tua palavra vou lançar a rede. Confiou. E a rede quase que se rasgou com tanto peixe que veio. Agora, nessa mesma feita, Pedro não teve coragem de lembrar um grande milagre da rede vir cheia de peixe a ponto de estar se rasgando. Agora o Senhor diz, Pedro diz ao Senhor, Senhor, se é tu, manda com que eu vá até a ti sobre as águas. Ele diz, vem. Então Pedro poderia também lembrar, sobre tua palavra irei. Ele não fez isso. Quando ele viu o marzão, ficou, mas foi o Senhor que mandou. Realmente, eu fiquei agora pensando, se
na caminhada de algumas pessoas que é a Bíblia, que inspiram as nossas vidas, fico imaginando se Davi tivesse sentido medo naquele momento. Eu acho que talvez, não sei, pastor, o meu raciocínio se está certo, mas se essas grandes pessoas que nos trazem histórias inspiradoras, histórias de confiança, de confiar realmente no Senhor, porque aos nossos olhos também seria impossível Davi vencer aquele gigante com uma pedrinha. Com uma pedrinha, então. Com uma pedrinha. Quando a gente fala de guerra, a gente fala de armas de fogo, a gente fala de canhão, a gente não cita uma pedrinha. E naquela história Davi usou uma pedrinha. E Davi era pequenino, relacionado a um gigante. Meu Deus, aquilo foi muita confiança. Se não fosse a confiança de Davi em Deus, a gente não, talvez essa história seria totalmente diferente. Ao inverso, né? Talvez nós teríamos uma história de um Davi que fraquejou por causa do seu medo, um gigante que venceu um pequenino. E o que seria normal, porque é mais fácil um gigante vencer um pequenino do que um pequenino vencer um gigante com uma pedrinha. Claro. Né? E se não fosse a confiança de Davi no Senhor, e ele cria que o Senhor o chamou para aquela situação, mesmo sendo ele pequenino, não é verdade? Nós não teríamos hoje essa história para inspirar nossas vidas. Pois é, exatamente. Perfeito, Isadora. Então, aí, retomando, você observa que na leitura que Mateus fez aqui, nós nem estamos discorrendo aqui sobre a leitura do capítulo 14 de São Mateus, a partir do verso 22, onde trata deste assunto que estamos falando, de Jesus sobre as águas, sobre o mar. Mas a palavra que o Mateus acaba de ler aqui, onde estamos refletindo, que nos deu subsídio para essa reflexão, diz que esse medo, viu, Isadora, essa capacidade, esse intruso que invade nosso ser, chamado medo, na questão negativa, a palavra define sutilmente uma condição para que isso deixe de existir em nós, que é nisto onde Davi estava apegado. Talvez até ingenuamente, não definidamente da parte dele, mas estava nele isto. A falta do amor de Deus gera a possibilidade de entrar o medo na pessoa. Repete a leitura, Mateus. Vê o que diz. Como é que encerra a palavra? É a falta do amor. Muitas vezes confiamos, muitas vezes seguimos, mas se seguirmos com o coração apegado com amor a Ele, a Deus, ao Senhor, o medo certamente é expelido. Ele jamais se aproximará e poderá, de alguma forma, querer dominar alguém. Lê, Mateus. Na caridade não há temor. Na caridade. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor. Olha só. Porque o temor tem consigo a pena. E o Isto é, a pena que maltrata, subjuga e destrói, reduz aquele que anda na condição do medo. Continue. E o que teme não é perfeito em caridade. Não é perfeito em amor, em caridade. Retomando então o raciocínio, definindo, dando a condição a nós, com mais veemência, estarmos capacitados, prontos a expelir, expulsar tudo que vem a nós como medo negativo. É firmar-se no amor a Deus. Certo? Yes. Não, mas ainda encerro aqui já a minha participação, mas não podemos paralisar aqui. Nós temos que ouvir o Isaac Trindade, ele não vai ficar calado, não é? Era aí, né? Mas por favor, né? Isaac, vamos, nós precisamos da sua ajuda. Eu filmo você, Isaac, vem aqui. É muito... Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês a respeito dessa figura, o Isaac Trindade. Esse camarada é nascido no Evangelho, rodou esse Brasil, ele, o pai e a família toda, fazendo missões. Ninguém mais sabe o significado de fundar uma obra, levantar uma obra, conduzir uma obra, viver dentro da obra mais do que essa figura aqui. Isso aqui é missionário por natureza. O Isaac Trindade é uma pessoa de uma experiência no Evangelho fora do comum. É pena que nem todos veem assim, né? Tem pessoas que pensam que olha na cara de vocês, ninguém dá nada por ele, não é assim? Essa é a atitude
preconceituosa, quase que impregnada em todo ser humano. É de olhar em você e dizer, meu Deus, olha, ninguém dava nada por ele. Por que não dava nada por ele? Quer dizer que à primeira vista o certo é já não dar nada por ele, ou por ela, como quer que seja. Mas, né, nós temos a honra de ter conosco participando deste programa, Mateus, Douglas, Isadora e Fabiola, e Denis que está nos ouvindo, e os demais. O Isaac Trindade. A respeito do medo, queremos ouvir a sua opinião. O medo, pastor, hoje é o grande responsável por a gente ter essa inércia no Evangelho. Antigamente as pessoas não tinham medo. Não tinham medo de até formar novos conceitos, porque eles não aceitavam tudo. Lutero foi um dos que não tinha medo, e ele foi o grande responsável de uma virada no mundo evangélico, né? No mundo cristão, né? E hoje em dia as pessoas têm medo. Às vezes a gente fala medo de prosperar, medo de enfrentar isso, medo de enfrentar aquilo. Hoje em dia as pessoas têm medo de viver uma palavra genuína. E isso tem levado a igreja a viver nessa situação. Você não está falando de volta à palavra original, não, né? Não, hoje eu acho que esse é o grande medo. Não podemos esquecer que Pedro, apesar do medo dele, ele andou na água. Entendeu? Ele andou por cima. Andou na água. E andou bastante, porque ele chegou bem perto, que deu o tempo de Jesus pegar na mão dele. Perfeitamente. Então, hoje em dia, as pessoas, elas acho que elas nem chegam a sair do barco, ó, pastor. Já cai. O medo é tanto. Entendeu? Então, já sai do barco mergulhando, né? Não consegue nem andar, entendeu? Porque não vive o mínimo que se exige de um cristão. Hoje, eu estava comentando com você outro dia que as pessoas... Você pega um espírita, ele lê o livro dos espíritos. Você pega um budista, ele lê o Bhagavad Gita. Você pega um cristão que tem 20 anos de cristianismo, ele não lê a Bíblia. Não leu a Bíblia. Ele lê a Bíblia toda. Então, assim, como vai querer andar por cima das águas? Ele só sabe de Bíblia porque o pastor falou, né? Não vai andar. E a gente tem calanguinho aí que anda por cima da água, os bichinhos. Tem. Mas a gente precisa ter fé. E a fé que vai superar esse medo, pastor. Então, amém? Maravilha. Você viu? É o Isaac Trindade. Diga mais alguma coisa, Isaac, para fechar a tua participação. Não, outro dia eu aprendi com um pastor que a gente tem que saber a hora de parar, né? É um pastor chamado Pastor Minuto, né? Dentro desta possibilidade, eu já encerrei a minha parte, tá? Então, olha, segue, venha pra cá, Isadora, pra vocês começarem a fazer o fechamento do programa. E nós aqui, eu imagino que já falamos demais. E muito obrigado para nossos ouvintes, e graças ao Eterno Todo-Poderoso que nos deu mais esta oportunidade. Portanto, então, fala, Mateus. Yes, Pedro, esse foi a palavra. Eu acho que só para ficar fresco, eu quero dizer uma frase para vocês que estão nos ouvindo e escutou essa maravilhosa palavra, esse maravilhoso explanamento sobre o medo, trazendo para os dias de hoje uma linguagem. Diz assim: o perfeito amor de Deus que habita em sua vida expulsa todo o medo. Então, aperfeiçoe, querido, esse amor de Deus em você, para que não haja nenhum resquício, nenhum pouquinho desse medo na sua vida, para que você olhe e fale: eu não temo qualquer circunstância que venha sobre mim, e que eu possa seguir em frente em Cristo. Aperfeiçoe o amor de Cristo em você, e você vai ver que não vai ficar nenhum resquício desse medo. Amém, Isadora? Amém. Vamos de música pra gente. Respect in every aspect and special Christ in the morning. God bless anything tested. Don't know Jesus Christ in the best every time.